Olá, a graça e a paz, sejam bem-vindos à minha casa e eu gostaria de mais uma vez compartilhar com vocês algo que o Senhor tem dividido comigo no meu devocional durante esse tempo de quarentena. O Senhor tem me ensinado tanto e eu queria compartilhar com vocês a palavra de hoje e nós vamos nos reter em dois textos que são um pouco longos, então tenha um pouquinho de paciência. Eu estou usando a versão NVI, e se você puder acompanhar com a sua Bíblia, vai ser muito bom. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13, e a palavra do Senhor diz assim: Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: Se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Agora eu quero que você vire comigo a página da sua Bíblia e vamos para o capítulo 15, do mesmo livro de 1 Crônicas. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, liderando 220, dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que
encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaías, e com eles, seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifelel, Miquimeias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia deviam tocar as liras acompanhando o soprano, e Matitias, Elifelel, Miquineias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amizai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000, foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, os Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpa. Vamos até aí e a gente vê o contraste de um texto no verso 13 de Crônicas e da segunda tentativa de levar a arca a Jerusalém, a cidade de Davi, no capítulo 15. Davi, no capítulo 13, o capítulo 13 começa dizendo que ele consultou os seus oficiais, ele buscou o conselho. Algumas traduções falam, ele buscou o conselho, né? E nessa tradução que eu estou lendo, diz que ele consultou os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, e a intenção de Davi era muito boa. O que ele queria? Ele queria trazer para a cidade de Davi, ele queria trazer para Jerusalém, ele queria trazer para perto de si a arca da aliança. Essa arca representava a presença de Deus. Então o que Davi estava querendo? A presença de Deus. E é tão triste quando a gente lê esse capítulo 13 de 1 Crônicas, porque a gente não entende. Ele estava ali no carroção novo e eles foram e trouxeram a arca e eles vinham alegres e os bois tropeçaram, é o que diz a palavra. E Uzá estendeu, ele não deve nem ter pensado, gente, deve ter sido apenas um reflexo no intuito de não permitir que a arca caísse do carroção novo. E na hora que ele tocou na arca, instantaneamente ele morreu. E o texto diz que Davi ficou contrariado e teve medo. Olha que coisa interessante, né? A gente às vezes se acostuma com as coisas e a gente tem vivido um tempo bem complicado, onde a gente tem Deus de uma maneira assim, bem relaxada, vamos dizer assim. Até nas nossas canções, a gente se refere ao Senhor como você. E, gente, eu não estou aqui querendo levantar nenhuma polêmica, não, de maneira nenhuma. Eu acho que cada um vai responder diante do Senhor. E é claro que a gente tem liberdade. Jesus veio para que a gente tivesse liberdade no nosso relacionamento com Ele, né? E que nos aproximássemos novamente de Deus e nos relacionássemos com Deus novamente. Entretanto, quando a gente vê Deus Pai em toda a sua
o seu posicionamento, suas leis, suas regras. Ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de agir, ele tem nuances do seu caráter que ficam muito claros através da lei. E o Senhor estabeleceu uma série de regras, uma série de detalhes quanto a tratar a Arca da Aliança, como montar o tabernáculo, como desmontar o tabernáculo, quem iria levar a arca, quem não podia levar a arca, quem ia fazer o quê. Deus tinha investido muito tempo em preparar o seu povo ali no deserto e estabelecer entre ele e o povo uma aliança, mas de uma maneira ordenada, uma maneira organizada. E ali, em vários episódios, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe claramente que Deus é justo e Deus é rigoroso no cumprimento das suas ordens. Não é assim? E aí veio Jesus, sua maravilhosa graça, e ele fez o sacrifício maior, o sacrifício insubstituível, o sacrifício que só ele poderia fazer. E ele então saciou toda a fome de justiça de Deus Pai, cumpriu todos os requisitos, cumpriu a lei e foi imolado como cordeiro. E ele então fez reconciliação da gente com Deus Pai, e não agora nos apresentando apenas o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Davi, mas um Deus Pai. Um Deus mais próximo, não é assim? Bendito seja Deus. Porque imagino o que seria de nós hoje. Será que terminaríamos como Uzá, consumidos pela nossa falta de conhecimento, ou pelo nosso descaso, ou pela nossa distração, ou pela maneira meio que descontraída que a gente leva as coisas? Será que isso seria adequado? E hoje, Jesus, então, quando Deus nos olha, Deus Pai nos olha através da cruz, através de Jesus, e essa graça maravilhosa impede que sejamos consumidos, impede que sejamos mortos, como Uzá foi naquele dia tão triste. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que Deus não mudou de personalidade, Deus não mudou de caráter, Deus continua sendo o mesmo Deus perfeito, o mesmo Deus santo, o mesmo Deus poderoso, excelso, soberano, e que é nosso Pai. É tão interessante que, mediante isso, eu comecei a observar como é que eu me relaciono com o meu pai terreno. Eu tenho um ótimo relacionamento com o meu pai terreno, graças a Deus. Meu pai terreno é um paizão, ele é um pai amoroso, ele sempre foi um pai presente, um homem trabalhador. Quando uma referência que eu tenho do meu pai, que meu pai nunca foi um homem preguiçoso, nunca foi um homem acomodado, ele sempre foi um homem trabalhador. Eu lembro do meu pai indo trabalhar doente, muito doente. E na minha infância eu lembro de duas ocasiões apenas de ter visto meu pai não ir trabalhar, e as duas vezes, um na minha infância e um na minha adolescência. Uma porque ele teve que fazer uma cirurgia e a outra porque ele estava seriamente doente. E então meu pai sempre foi essa pessoa, um referencial carinhoso, um pai amoroso, brincalhão. Meu pai é muito bem-humorado, então ele sempre foi um pai brincalhão. Mas tem certas coisas que eu não tenho liberdade de... Eu não chamo meu pai de você. Eu não consigo chamar meu pai de você. Eu falo, pai, o senhor isso, o senhor aquilo, eu posso fazer isso? O que o senhor prefere, pai? Né? Às vezes eu estou conversando com ele de igual para igual, a gente conversando sobre um assunto, ele até está me pedindo conselho, mas ele continua sendo meu pai. Tem algumas brincadeiras, alguns termos. Eu não chamo meu pai de véi. E aí, véi, como é que você tá? Tem gente que faz isso, ok? Mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho meu pai, apesar de toda a liberdade, intimidade, amor que eu tenho com ele, eu tenho meu pai como uma figura de autoridade na minha vida, como uma pessoa a quem eu devo respeitar profundamente. Ele é meu pai, né?
Só fechando aspas nessa reflexão aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero comunicar para vocês hoje, não é sobre isso, não é sobre a autoridade de Deus, sobre a maneira como a gente leva as coisas, às vezes tão descomprometidamente, que a gente perde a reverência, perde o temor. Mas eu quero, dentro dessas nuances, falar com vocês. Como é que a gente está vivendo a vida diante de Deus? Não estou falando agora mais da reverência, que você tem que chamar o Senhor de Senhor. Não, não é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente aceita certas coisas, tolera certas coisas e leva a vida de um jeito que Deus reprova. Eu tô querendo falar, gente, na maneira como a gente se relaciona com os outros, na maneira como a gente administra dinheiro, na maneira como a gente faz os nossos negócios, trata os nossos funcionários. Essas pequenas coisas que fazem parte da nossa vida, fazem parte do dia a dia. Aqui, Davi queria algo precioso, queria trazer de volta a arca, mas Davi não se preocupou com detalhes. Ele não se preocupou em como ele deveria fazer. Ele não consultou a Deus. Ele mesmo diz isso no capítulo 13. Nós não consultamos, no capítulo 15, nós não consultamos a Deus e por isso houve uma tragédia no nosso meio. Porque nós não consultamos. Davi não havia observado o quê? A lei. Davi não havia observado os estatutos, aquilo que Deus deixou escrito no que era especificamente para ser feito em relação ao transporte da arca, né? Naquele contexto, Davi não tinha consultado as escrituras, os estatutos, qual era a lei de Deus, como é que a gente vai transportar a arca. Tem um jeito específico de transportar a arca? Tinha. Deus tinha deixado detalhadamente estabelecido quem ia tocar a arca, quem ia transportar, como ia transportar. Mas Davi não atentou para isso. E ele, no seu entusiasmo, no seu jeito de querer fazer dar certo, no seu jeito de querer trazer a presença de Deus, ele fez do jeito dele. E grande ruína veio, e grande tristeza veio para o coração de Davi. Porque ele até envolveu outras pessoas nesse projeto, outras pessoas nesse sonho, outras pessoas nessa maneira de levar a vida. E muitas vezes, gente, a gente faz do mesmo jeito. A gente vai vivendo a vida, fazendo negócios, estabelecendo alianças, se casando, fazendo ministério, e a gente envolve outras pessoas no processo, e a gente vai porque a gente ama a Deus, a gente quer fazer o melhor para Deus, então vamos fazer o melhor para Deus, e a gente se une, vamos, você topa, vamos, todo mundo, é para vontade, é para a glória de Deus, nós queremos a presença de Deus, vamos lá. Mas nós não atentamos para como Deus quer que as coisas sejam feitas. E vamos fazendo a coisa do nosso jeito. Fazemos ministério do nosso jeito. Casamos do nosso jeito. Temos amizades, relacionamentos do nosso jeito. Estabelecemos alianças de negócios do nosso jeito. Sociedades do nosso jeito. Cuidamos da igreja do nosso jeito. A banda, o teatro, o ministério do nosso jeito. Não paramos para atentar e consultar a palavra de Deus, como o Senhor quer. O que está escrito na Bíblia, como por exemplo, me casar? O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre adultério? O que a Bíblia fala sobre relacionamento de amizades? O que a Bíblia fala sobre ter filhos? Como criá-los? O que a Bíblia fala sobre sociedade, sobre negócios, sobre emprestar dinheiro? O que a Bíblia fala como tratar o outro? O que a Bíblia fala sobre tratar o patrão e tratar o funcionário? O que a Bíblia fala? E muitas vezes a gente não atenta para isso e pagamos a pena. Pagamos alto, pagamos caro, porque vamos levando o casamento do nosso jeito, vamos levando a criação de filhos do nosso jeito, não consultamos ao Senhor. E pior do que isso, a gente busca conselho
no século. A gente começa a observar como é que se cria filhos hoje em dia. O que é legal, o que não é. Não, esse negócio de... Usando um exemplo aqui dentro daquilo que a gente estava falando. Ah, Helena, essa história de chamar pai de Senhor é do século passado, né? Será? Será que respeito era só para o século passado? Hoje as pessoas estão muito confusas, porque autoridade, autoritarismo passaram a ser quase a mesma coisa. E não é não, gente. Autoritarismo é o abuso de uma figura de autoridade. Autoridade é outra coisa. Autoridade é uma figura estabelecida para administrar, para gerir, para comandar, para liderar. E ela tem para isso autoridade, capacidade, ela tem para isso respaldo, ela tem para isso preparo. Então ela é autoridade. É tão interessante como hoje a figura de autoridade é todo o tempo questionada. Todo o tempo uma figura de autoridade é questionada. É claro, a gente não deve permitir de maneira nenhuma o autoritarismo. O autoritarismo nunca foi a vontade de Deus, mas Deus é autoridade e estabeleceu autoridades. Para quê? Para que houvesse ordem. Quando ele falando ainda das leis do tabernáculo, né, de como se transportava a Arca da Aliança, ele mesmo, como autoridade, estabeleceu também autoridades. Quem vai transportar a arca? Os levitas. Ele os estabeleceu, os instituiu, a autoridade, pessoas capacitadas, separadas para fazer essa função. E muitas vezes hoje, no nosso tempo, a figura de autoridade é tão questionada. O professor é questionado, o pastor é questionado, o presidente da república é questionado, o pai e a mãe são questionados. Não estou dizendo, gente, que a gente deve seguir cegamente um líder, mesmo sabendo que ele está se metendo num caminho mau, num caminho perverso. Mas a rebelião, Deus reprova a rebelião. E nós estamos numa séria crise de autoridade. Tanto é que as crianças pequenas ainda, elas questionam os pais, elas peitam os pais, como se elas tivessem capacidade de viverem por si mesmas, de se cuidarem a si mesmas, como se elas fossem autônomas. Elas peitam, você vê uma criança de 5, 6 anos desacatando o pai e a mãe. Isso é uma crise na autoridade. Então a gente busca conselho em um século onde a autoridade não é valorizada, a gente busca conselho num século onde o divórcio é comum, a gente busca conselho no século onde amizades são utilitaristas. Você está com alguém enquanto esse alguém te interessa. Você busca conselho naquilo que não é a palavra de Deus. Você busca conselho até em fontes legítimas, você busca conselho em amigos, você busca conselho em psicólogos, mas há uma autoridade sobre nós, que é a autoridade do Senhor expressa na sua palavra. E hoje até a palavra de Deus está sendo questionada, pessoal. As pessoas estão acostumadas a questionar tudo que não caiba dentro do modelo que elas estabeleceram. O evangelho não é customizável. Não dá para customizar o evangelho, gente. A palavra de Deus é uma, os preceitos do Senhor são os mesmos. Jesus cumpriu a lei, mas a lei, nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, mediante a fé, mas é na lei que somos santificados. É através da lei que somos santificados. Então essa história de que o Antigo Testamento não vale, o que vale é o Novo Testamento, o Evangelho da Graça e pode tudo, e tá tudo legal, porque no final das contas Deus vai falar, ei pessoal, todo mundo para dentro. Não, não é bem assim não, gente. Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus. E tão justo e tão santo que Ele viu que nós em nós mesmos não seríamos capazes de cumprir a lei. Então Ele envia o seu Filho. E Jesus cumpre a lei. Entrega a sua vida como um sacrifício vivo diante de Deus. Paga a conta e nos dá acesso a Deus Pai. Mas somos santificados pela lei. Então, as pessoas hoje diluíram isso. E até a autoridade da palavra está sendo questionada. Davi buscou conselhos em gente importante. Nos seus companheiros, nos seus líderes, naqueles que comandavam o exército ao seu lado.
mas não buscou conselho em quem tinha que buscar. Ele não chamou um sacerdote para dizer como que o Senhor quer que a arca seja conduzida. Grande ruína, grande tristeza, a vida de Uzá se perdeu. Eu imagino a tristeza de Davi, do coração de Davi, porque ele sabia que ele errou. E aí, no capítulo 15, a gente vê algo mudando. Davi entendeu. Ele olhou para a tragédia, ele olhou para a perda, para a morte prematura de Uzá, violenta, repentina e rápida. Por causa do descuido de Davi, por causa da displicência de Davi, porque Davi consultou as fontes erradas sobre como a arca deveria ser trazida. Aí ele entendeu, ele aprendeu e ele mudou o comportamento. E aí então ele consultou os levitas, ele entendeu, ele convocou os sacerdotes, os levitas, todas aquelas pessoas que tinham sido estabelecidas para cumprir esse papel, para fazer esse transporte específico da Arca da Aliança. E mais do que isso, ele acrescentou a isso júbilo, louvor, adoração, e ele fez o seu melhor. Tá na hora, gente, da gente começar de deixar de levar uma vida tão displicente, sem querer saber o que Deus diz a respeito, o que Deus pensa a respeito. A Bíblia é a palavra de Deus e as suas ordenanças nos protegem, nos exortam, nos consolam, nos ensinam e nos mantêm no caminho da santificação. Então eu quero dizer para você que às vezes tem buscado conselho no mundo, conselho nos terapeutas, nos psicólogos, de maneira nenhuma desmerecendo os profissionais, gente, de maneira nenhuma. Mas antes de mais nada, acima de todas as coisas, busque o conselho de Deus. Qual é a orientação de Deus? Como eu devo me casar? Qual a orientação de Deus para criar os meus filhos? Qual a orientação de Deus nos meus relacionamentos interpessoais de amizade? Qual é a orientação de Deus na maneira como eu devo tratar os meus empregados? Qual é a orientação de Deus na maneira como eu devo honrar aqueles que estão acima de mim? Meu patrão, meu pai, minha mãe, meu líder? Como que eu devo tratá-los? Não estou falando de bajulação, porque a Bíblia não fala. Aliás, a Bíblia ensina contra a bajulação. Tem gente que viajou na maionese aí e pensa que honrar a liderança é ficar bajulando o líder. Não, a Bíblia fala contra bajulador, fala contra a bajulação. Por isso que essa palavra, ela é verdadeira, é fiel e ela é o nosso manual de fé, o nosso manual de crença, o nosso manual de vida. Você precisa de consultar a palavra de Deus. Você precisa de aprender mais sobre Deus para entender como que as outras coisas vão chegar nos seus devidos lugares. Como que essa presença de Deus vem para a sua vida, fazendo aí um paralelo com a arca vindo para casa, para a cidade de Davi. Como é que a gente vem com a presença de Deus para a nossa vida? Obedecendo os seus estatutos. Não é de qualquer jeito. Não é vivendo a vida louca. E muito menos usando a graça para justificar a nossa displicência. Então eu quero trazer essa reflexão para o seu coração nesse dia. Nós vivemos no tempo da graça, sim. E bendito seja Deus, porque senão não ia sobrar ninguém, né? Muita gente ia ter acabado como Uzá. Hoje nós estamos num tempo novo, no tempo da graça. A porta está aberta. O caminho foi aberto através de Jesus Cristo. E você pode se achegar a Deus Pai com liberdade, com intimidade, mas não com falta de temor, não com displicência, não com falta de reverência, principalmente no que se refere a como Deus estabelece a ordem, os estatutos, os mandamentos. Eles existem para ser parâmetro para a gente, um prumo através do qual a gente vai construir a nossa vida, os nossos relacionamentos, a palavra de Deus.
Então, que esse exemplo tão difícil que Davi viveu, ele estava tão cheio de boas intenções. Ele queria trazer a arca, a presença de Deus, mas ele buscou conselho em quem não podia ajudá-lo de fato, em quem não podia ensiná-lo de fato. E aí, Davi fez do seu jeito, Uzá pagou com a própria vida e Davi ficou marcado pela tristeza. Mas que bom, Davi, um homem segundo o coração de Deus, aprendia com os seus erros. Gente, nós vamos errar sempre, nós sempre vamos tomar decisões erradas, nós sempre vamos nos precipitar, nós somos falhos, somos humanos, mas aprenda, observe. Foi exatamente o que Davi fez do capítulo 13 para o capítulo 15. Observou, entendeu, aprendeu e assumiu uma nova postura. Para trazer a arca de Deus, ele consultou quem ele tinha que consultar e eles foram na palavra, nos escritos. O que Deus deixou escrito? Como que era para transportar a arca? Aprendendo, colocou em prática. E a presença de Deus se fez na cidade de Davi e habitou ali numa tenda até que Salomão viesse e construísse o templo do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração, para que você reveja a maneira como você está querendo trazer a bênção, a presença de Deus para a sua vida. Às vezes você está bem intencionado, mas fazendo de um jeito contrário à palavra de Deus, em desacordo com os preceitos, com os fundamentos do Senhor. Então, que em nome de Jesus, para tudo, observe, aprenda e recomeça, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, porque a tua palavra, de capa a capa, é a tua palavra. Sim, nós aprendemos, nós somos corrigidos, somos exortados, somos encorajados e conhecemos mais do teu caráter, das tuas nuances, daquilo de quem o Senhor é. A gente tem um leve vislumbre, claro, que pretensão a nossa. Nós nunca poderemos conhecer a profundidade, a totalidade de quem o Senhor é, mas o Senhor nos dá muitas pistas através da tua palavra. E nós queremos te dizer nesse dia que o Senhor nos renove, que o Senhor nos ajuste, como Davi foi ajustado através desse episódio tão difícil da morte de Uzá. Que nós também sejamos ajustados, que nós também, Senhor, consultemos a tua palavra, que a tua palavra seja o conselho, que a tua palavra seja o norte, que a tua palavra seja o nosso instrutor, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ensine através da tua palavra, volte os nossos sentidos, volte a nossa atenção para aquilo que o Senhor estabeleceu, para como o Senhor gosta que as coisas sejam feitas. E assim, através de observarmos e obedecermos os teus preceitos, que o nosso casamento seja restaurado, que o nosso relacionamento com os nossos filhos seja modificado para o bem, que nós não afastemos dos nossos filhos a correção para que eles não venham a se perder mais tarde. Ó Deus, em nome de Jesus, aumenta no nosso coração o temor pelo Senhor, a reverência pelo Senhor, entendendo que a liberdade que temos em Cristo Jesus não anula a reverência e o temor. A tua palavra continua valendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, que observemos os seus estatutos, na maneira como o Senhor se agrada, que os empregados sejam tratados, que os patrões sejam tratados, que as figuras de autoridade sejam tratadas. Deus, em nome de Jesus, que seja a tua palavra o prumo que ajuste a construção, a edificação da nossa vida espiritual, Pai. Sabemos que não somos salvos pela lei. Mesmo tentando acertar, Deus, nós vamos errar. Por isso somos salvos pela graça e justificados em Cristo Jesus pela fé. Nós cremos e sabemos dessa verdade, mas sabemos e entendemos também que a tua palavra, os teus estatutos, são esse prumo para a nossa santificação. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a vida do seu jeito e não do nosso jeito. Nós não queremos customizar a nossa fé, não queremos
Crer na Bíblia naquilo que nos interessa e não crer na Bíblia naquilo que a gente acha que não é bom. Queremos entender, Senhor, que ela é a palavra de Deus e todas as coisas nesse livro têm um propósito, um ensino e têm significado. Nos ajuda, pelo poder do Teu Espírito Santo, a discernirmos a Tua vontade através da Tua palavra e a colocarmos em prática aquilo que ela nos ensina. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até terça que vem, se Deus quiser.